O que é método científico e como ele pode resolver problemas comuns na sua vida? Eu sou o Ederson de Almeida Pedro, estamos aqui mais uma vez no nosso Diário de Bordo, que é um programa que vai ter duração de 4 incríveis anos, ensinando para você mais sobre desenvolvimento, pesquisa, buscando inovações. E nós temos aqui o nosso pesquisador, então, Vandoir Velchan. Vandoir, vamos lá. O que nós queremos saber hoje, indo direto ao assunto, o que é um método científico? Olá pessoal, então hoje, como o Edson bem falou, vamos falar sobre o que é o método científico. O que é o método científico? O método científico são regras básicas que produzem o conhecimento científico, quando ordenados de maneira sistemática. O método científico, então, ele pode ser aplicado para gerar um conhecimento novo, para corrigir um problema ou para aumentar o conhecimento em alguma determinada área que pode ser que já tenha um conhecimento prévio nela. O conhecimento que a gente se refere, o conhecimento científico, então, ele tem uma origem na filosofia, lá desde, puxando lá bem passado lá de Aristóteles, então, que ele já falava sobre a explicação científica, como que funcionava, enfim, como um processo. Ele basicamente, o Aristóteles falava sobre 4 etapas, que como o processo científico hoje está baseado, que é a questão da observação, a questão de geração de hipóteses, depois vem a questão de experimentar essas hipóteses, testar elas, e gerar uma conclusão em cima, então, de uma área sobre um conhecimento. Em geral, então, o conhecimento científico ele consiste em agrupar evidências empíricas verificáveis, que é a questão que eu acabei de comentar sobre as hipóteses. Elas são baseadas em observações sistemáticas, por isso que é um processo sistemático, enfim, e que podem ser controladas. Em cima disso, podem ser experiências ou pesquisas de campo em cima desse conhecimento, aplicando a lógica no método científico. Eu falei de Aristóteles, mas o método científico ele começou a ter uma relevância maior por volta de 1500 com a Revolução Científica. O que caracterizou essa Revolução Científica foi na Revolução Científica, então, passamos a relacionar a ciência a métodos estruturados e práticos e não mais a teologia, ou seja, baseado na religião. Independente da religião, era baseado em religião anteriormente. Sabe que eu até li algo referente a isso? Tem o livro do Yuval Noah, Sapiens, depois as lições para o século XXI, né? E ele se refere dessa grande diferença de pensamento que possibilitou essa grande evolução, desenvolvimento do mundo, conforme a gente conhece hoje, e que possibilita, por exemplo, que exista essa população de mais de 7 bilhões de pessoas. Porque antes, tudo que se queria saber de como fazer tal coisa, como agir em determinada situação, era lido nas escrituras sagradas. Se recorria sempre ao passado para buscar as respostas para o futuro. Quando o método científico, nessa ocasião, ele passou a ser utilizado, eu acho que foi na Inglaterra, inclusive, que ele Sim. tem o seu berço, né? Sim. Então, se analisava estatísticas, probabilidade, começou a se avaliar matematicamente situações e entender que nem tudo estava escrito, que Sim. havia muito a ser descoberto. E essa é a era, inclusive, que o mundo mais se desenvolveu. Né? Exatamente, a partir desse período, então, que nós temos as grandes evoluções. Então, falando em cima do que acabou de dizer, Ederson, os principais métodos que fornecem as bases lógicas para o conhecimento científico são o método indutivo, o método dedutivo, que é o que tu acabou de falar, baseado em estatística, o método hipotético-dedutivo, o dialético e o método fenomenológico. Todos eles têm origem nos filósofos com as suas teorias. Começando pelo primeiro, então, foi René Descartes, esses caras famosos que todo mundo fala, enfim. Penso, logo existo. Exatamente. Ele que desenvolveu o método, é atribuído a ele, enfim, o desenvolvimento, ao uso mais, a prática do método dedutivo. Ele tem origem lá de Aristóteles ainda, e ele fala principalmente sobre a questão do uso da estatística. E o que dá para diferenciar ele é
O Descartes, principalmente, o que ele falava era decompor o problema maior em partes e aí resolvê-lo, e depois disso de novo construir o todo em cima disso. Então tu vai do todo pro menor. Um exemplo prático disso são as premissas. Universal, por exemplo, eu afirmo universalmente uma coisa: todo homem é mortal. Certo. Eu tenho uma premissa. A segunda é: Sócrates é homem. Então eu posso concluir que Sócrates é mortal. Exato. Esse é o fundamento do raciocínio lógico, inclusive, que a gente aprende no desenvolvimento de software na faculdade. Se A está para B, B está para C, logo A está para C. Então esse é o fundamento do raciocínio lógico, que ele é encontrado num pensamento científico e que, de fato, está buscando por algo que ainda não foi descoberto, não foi entendido, e muitas vezes utilizando a própria natureza para chegar a esse entendimento. Isso. Essa questão da natureza que o Edson falou foi um dos sucessores dele, mais ou menos contemporâneos a ele, foi o Newton, né? Com as famosas leis de Newton. Isso aí. Depois disso, a gente tem contemporâneo também ao Descartes, tem o Francis Bacon. Ele formulou, enfim, aplicou o método indutivo, que é o raciocínio que parte de preposições particulares para o todo, então, para uma preposição geral. É o contrário do Descartes. Ou seja, dando outro exemplo dele assim, ó, se o ferro conduz eletricidade, o zinco conduz eletricidade, o mercúrio conduz eletricidade, então ferro, zinco e mercúrio são metais. Logo, tu vai dizer, pegando as partes, juntando elas, dizer que todos os metais conduzem eletricidade. Que é a base da, por exemplo, pesquisa, onde tu pega uma amostragem de uma população e tu entende que a população tem aquela opinião porque a parte tem aquela opinião. Exatamente. Ok. Então, essa é a visão do método indutivo. Depois tem o método hipotético-dedutivo, onde as hipóteses são soluções potenciais para um problema e elas são testadas. Quem formulou essa teoria foi o Popper, com a teoria da falseabilidade, ou seja, tu cria as hipóteses e tu vai testando elas, tentando sempre encontrar se não tem uma falsa. Ele era da economia? Não sei agora. Porque ele era Popper? Essa imagem que está no vídeo, ela demonstra um pouco como é que funciona o método hipotético dedutivo, então, na sua aplicação. Agora tem o método dialético de quem propôs foi o Hegel. Então ele diz que o método levaria soluções para um problema de forma sistêmica e contínua. Ele tem a questão de estudar o objeto ou um fenômeno com relações dentro do ambiente que ele está inserido. Ou seja, os fatos eles não podem ser considerados fora de um contexto, seja ele qual for, social, político, econômico. Ele trabalha muito então a questão da dialética, a questão das contradições. Sim. Basicamente, tu vai ter uma hipótese, que seria uma tese, uma proposição, não uma hipótese. Depois tu vai ter a antítese, que seria a oposição a essa hipótese, a essa tese. Certo. E aí, em cima disso, tu vai formar o teu pensamento dialético, gerando uma conclusão, uma síntese. Então, teria uma tese, uma antítese e uma síntese. Isso aí. Eu conheço também esse método. E por último, então, a gente tem o método fenomenológico. O método fenomenológico, ele é proposto por Husserl. Ele descreve um Aquele fenômeno... do gladiador? Não, também não. Ele descreve um fenômeno como ele é. Ou seja, a realidade é construída socialmente, entendida e compreendida como ela realmente é. Existem tantas realidades quanto as interpretações permitirem, ou seja, tu vai tirando as tuas interpretações de acordo com as tuas observações. Mas o que o método tem a ver com uma empresa? Com a empresa, então, o método ele pode, de acordo lá com as grandes filosofias, os filósofos, então, eles aplicaram a melhoria de processos. Então, as observações, todos esses métodos levaram à melhoria do processo científico. Certo. E nas empresas, então, a gente pode ter um passo a passo, enfim. Inclusive, aqui tem uma imagem que mostra um passo a passo de um método científico. Esse método, então, ele também pode ser utilizado, o passo a passo dele, nas empresas para formular e rever os processos continuamente, como ela pode melhorar dentro da sua empresa. E aí, na próxima semana, a gente vai ver sobre a aplicação desses métodos científicos nas organizações, como ele pode ser aplicado na prática para a solução de problemas.
Hoje mesmo nós tivemos uma reunião geral aqui na empresa para rever o nosso funil de vendas, que é um passo a passo para chegarmos até ao sucesso com o cliente, que seria a venda. E este processo, esse método, ele sempre é revisado porque não seriamente o cenário se mantém estagnado ou os resultados obtidos sejam satisfatórios. Só que a gente também não sabe exatamente qual é a receita para o sucesso, quais são os passos para o sucesso. Por mais que tenham muitos livros dizendo, façam 7 passos para o sucesso e tudo está resolvido, não é bem assim. E a gente trabalha com hipóteses, trabalhando em grupo, conversando, tendo ideias muitas vezes. Analisando estatísticas, observando. Observação. E com isso nós chegamos a novos vieses, pontos de vista, os quais deverão ser colocados em prática e, medindo novamente o resultado nesse ciclo infinito, nós vamos tendo a melhoria contínua. Isso aí. Dentre esses aprendizados, deixaremos mais algumas informações na descrição desse vídeo para que você continue celebrando o conhecimento conosco. A Gautico é uma empresa que acredita na inovação e no método científico para atingir seus resultados, que se dá muito pela evolução, desenvolvimento, melhoria contínua. Então, se não está inscrito no canal, inscreva-se, nos siga nas redes sociais, continue acompanhando o nosso conteúdo. A partir de agora, trabalharemos para que os nossos vídeos não passem de 10 minutos e possamos levar informação de valor, muito conhecimento para você de uma maneira agradável, que você assista a gente todas as semanas. Muito obrigado, Vandoir, agradeço o pessoal e... Até a próxima semana, até o próximo Diário de Bordo. Valeu!